Bom dia, gente boa. Eu queria fazer primeiramente, queria dizer que ainda estou muito surpreso com a grande repercussão que o meu primeiro vídeo teve. Eu acho que isso se deve principalmente ao fato de eu ter sido um dos primeiros que abordou o assunto. Onde que virou esse modismo que algumas das pessoas que têm muitos seguidores no YouTube têm, que elas se veem na obrigação de falar porque vão gerar likes com isso. E isso não é a minha intenção. Inclusive, queria agradecer aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal, mas eu estou ciente que talvez algumas delas vão cancelar a inscrição quando vê que eu não posso ser enquadrado nem na esquerda nem na direita com as minhas ideias. Enfim, primeiramente eu queria dizer analisar um pouco mais profundamente ainda algumas questões que eu não abordei no primeiro vídeo. O Santander, ele conseguiu uma proeza. Ele desagradou a todos. Isso é uma coisa raro alguém conseguir. Mas eles conseguiram. Acho que a sua posição foi covarde. Se você toma uma decisão e depois vai para trás no meio do caminho, você meio que assume meia culpa e as pessoas não gostam disso. Acho que elas teriam mais respeito se alguém chegasse e falar que, olha, a gente realmente está polêmico, foi polêmico, a gente sabe que isso podia acontecer, mas a gente vai manter essa exposição até o final. Agora, sobre o boicote que algumas pessoas pediram fazer ao Santander, primeiramente, será que os outros bancos estão tão acima do bem e do mal? Não sei. Outra coisa, os donos, eles têm, sabe, eles não vão ter perdas. Eles estão muito acima do bem e do mal. Agora tem milhares de famílias que provavelmente entre elas tem muitas pessoas que igualmente ficaram indignadas com essa exposição e elas trabalham lá. Então talvez você prejudique essas pessoas que trabalham lá honestamente, porque dificilmente o grandão é atingido. E eles... E uma coisa que é preciso saber também, se você tem uma firma com vários filiais, com muitos departamentos, você precisa delegar decisões e poder para terceiros. E talvez essa pessoa que tomou essa decisão no cultural, não sei como que isso é feito, ela que é responsável, ela que precisa ser demitido. Mas não o banco como todo é ruim, ou é o mal da história. Isso eu não concordo. Agora, uma coisa que se tem uma pessoa que não pode tirar da reta é o Gaudêncio. Porque qual é a função do curador? Ele seleciona, analisa e coloca e escolhe, de certa forma, as obras que são expostas. Então ele sabia. Ele sabia que algumas obras ali eram polvorosas. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter colocado numa área reservada que as crianças não tivessem acesso, porque parece que teve excursão também de escolas. Então, mas como isso não foi feito, eu acho toda essa crítica a ele, todo esse repúdio principalmente a ele é justificado. Eu acho que ele é um desagregador, essa é a minha opinião. Ele quis ser o fodão e provocar e tomar um tapa na cara. Se eu sentar com a bunda de fora na janela e alguém passar a mão na bunda, eu não posso reclamar. Sabe? Então essa coisa o grupo diz que é homofóbico criticar o que foi feito. Aí não, cara. Sabe? Para com isso. Agora, eu consigo concordar como uma crítica que foi feito que a proibição é exagerada.
O que poderia ser feito? Você pega um pano preto e coloca em cima das obras questionáveis. Isso poderia ser feito. Aí você pode, ainda assim, algumas pessoas vão chegar, mas isso é censura. Porra, peraí. Se eu fizer uma foto e postar do meu pinto e postar no Facebook, as pessoas podem me denunciar. E a minha conta pode ser suspensa ou eu posso tomar uma suspensão. Mas aí se você fizer isso numa galeria e chamar isso de arte, você você está acima do bem e do mal, sabe? Acho que é isso que está em questão. Essas coisas precisam ser discutidas e com isso as pessoas se indignaram, inclusive eu. Você chama alguma coisa de arte e depois pode tudo? Se eu comer meu cachorro, se eu tiver um cachorro, comer ele, eu pratico isso é um crime. A zoofilia, ela não é permitida. Eu posso ser enquadrado por maus tratos aos animais. Estamos falando, sabe, coisas assim, e dizer que não é, isso foi, as pessoas não fizeram esforço para entender. Pô, se eu vejo um desenho, alguém comendo uma ovelha, sabe, porra. E uma outra coisa ainda, você pode observar que duvido que essas pessoas pegariam o Maomé e colocassem como travesti. Por quê? Eles sabem que no dia seguinte eles receberiam ameaça de morte. Mas como o cristianismo aparentemente é mais manso, você acha que pode agredir impunemente a religião dos outros. Novamente, que algo fique bem claro. Agredir é diferente de criticar. O que foi feito foi uma agressão. Aquele quadro de Jesus, misturar com Shiva e as coisas que colocaram na mão dele, cara, desculpa. Isso não tem nada a ver com crítica e a pessoa que faz isso, ela sabe que vai agredir as pessoas. Para que ela vai fazer isso? Sabe? Para mim é uma agressão gratuita que só desagrega. E uma coisa que é interessante, uma coisa que me assusta de certa forma, é esse abismo que está se abrindo cada vez mais entre esquerda e direita. É possível ver que a maioria escolhe um lado e abraça esse lado e combate tudo que é do outro lado, ainda que tenha coisas que ela não discorda tanto, mas já que ela está daquele lado, ela condena sumariamente o que está do outro lado. Por exemplo, eu sou a favor da liberação das drogas, porque pelas pesquisas eu vi que os serviços secretos, eles financiam operações secretas que são extremamente escabrosas, que agridem a sociedade como toda através do dinheiro das drogas. Eu vejo que essa política que se tem com combate às drogas, ela não conseguiu nada nos últimos 40 anos, ainda piorou mais. Hoje você tem mais violência ainda. Então é preciso revirar, por isso eu sou a favor das drogas. Mas quando eu falo algo assim, logo vem alguém que me chama de esquerdista de merda. Ontem, cara, eu tive que rir. Pelo fato de eu defender a posição que eu defendi a respeito dessa exposição, uma pessoa me comparou a minha maneira de agir à arte do Hitler. Ou seja, ele me comparou indiretamente com Hitler. Cara, é tão bizonho que eu só posso rir. Porque eu vejo que essas palavras, esses rótulos, são usados apenas para denegrir as pessoas.
para tentar amedrontar elas para que elas não repitam a posição que elas têm. E isso tem várias palavras de combate que a gente pode observar hoje. Esquerdista de merda, esquerdista, comunista, fascista, bolsomista. Se você perguntar às pessoas o que significa fascismo, por exemplo, muitas delas que usam essa palavra o tempo inteiro não sabem nem explicar o que é. Ou se você perguntar o que foi exatamente o comunismo, ele não sabe explicar. Ele pescou essa expressão, achou maneiro, todo mundo usa, então ele usa para rotular as pessoas. Só que, cara, uma coisa que vocês não percebem, esse abismo entre esquerda e direita está abrindo de uma forma, e não digo só nível Brasil, cara, eu vejo isso acontece em vários países, acontece na Alemanha, acontece nos Estados Unidos, e aí você precisa se perguntar, um país como o Brasil, que em Copacabana você podia ver um travesti tomando café da manhã com as aulas de idoso, 6 horas da manhã no café. O que aconteceu? Sabe, o que esses grupos que tanto pregaram a liberação de determinadas coisas, o que eles conseguiram? Hoje você tem as bases dos dois lados cada vez mais endurecidas e o ódio aumenta dos dois lados. E eu vejo isso com muita preocupação. Eu não posso ser nem enquadrado na esquerda nem da direita. Porque eu não tenho lado. O único lado que eu tenho, a única coisa que eu realmente combato, é aqueles que seguram as marionetes na mão. Esses sim, eles têm interesse que tenha dois grupos que briguem entre si. Porque quanto maior a desunião entre o povo, maior a área de sombra onde que eles podem agir impunemente. Eles podem, o que a maioria não percebeu ainda, que eles estão servindo ao mesmo Senhor, só que dos dois lados diferentes. Se você, vamos supor que um tem a camisa do Flamengo, o outro tem a camisa do Vasco, enfiando porrada um no outro. Ele é extremamente ingênuo, porque alguém tem interesse que tenha briga de torcida, alguém se beneficia disso. E você que está lá, pô, tá batendo um outro cara que você nunca viu na vida, porque tem a camisa do Vasco e eu sou Flamengo. Sabe, não faz sentido. Não faz sentido. E isso eu vejo com muita... E isso, nesse episódio, ficou claro de novo. Porque os comentários no início, no meu vídeo, foram bastante moderados. Depois que alguns grupos entraram no modismo que esse assunto se transformou, os comentários radicalizaram muito. E eu me distancio disso. Me distancio dos rótulos. Eu não posso... Sabe, quando você me chama de esquerdista de merda ou de Hitler, você fala muito mais sobre você do que sobre mim. Eu não preciso que você me diga quem eu sou. Eu não, sabe? E se alguém me chama hoje de adepto de teoria de conspiração, eu agradeço esse elogio. Pô, que bom, isso significa que eu não tô seguindo a manada. Eu estou pensando pela própria cabeça. E isso que eu quero fazer com os meus vídeos. Não siga. Não siga um líder. Não siga, seja ele político, seja ele blogueiro, seja ele ator, religioso. Sabe? Pô, começa a ativar teu cérebro, pensar pela própria cabeça. Isso que eu estou tentando fazer. Se eu consigo, sempre todos nós somos influenciáveis e manipuláveis. Inclusive eu. Talvez eu erro em algumas questões também. Mas isso não quer dizer... Eu não me coloco de uma maneira infalível. Mas eu faço questão de analisar primeiro antes de dar uma opinião. E eu pesquiso muito. Isso evita que eu cometo erros? Não. Mas por isso eu sempre falo, e eu vou encerrar os vídeos
de novo, com uma fala. Não acredito em tudo que eu falo, mas também não acredito em tudo que eles falam. Pensa, reflita, ative teu cérebro e não siga os outros. Siga o teu coração e siga aquilo que ele manda. E siga algo porque você chegou à conclusão que esse algo é defensável e não porque você faz parte de um grupo. E tem uma frase que eu adoro que diz assim: o maior isolamento que alguém pode experimentar é se cercar de pessoas que pensam iguais. Esse é um isolamento. Eu tenho amigos da esquerda, tenho amigos da direita. Eu faço questão de continuar a ouvir e falar com os dois lados. Se eles não querem mais falar comigo, paciência, cara. Porque eu não faço mais, eu não tenho mais ilusão de que eu faço burro voar. Se você tem uma opinião, uma base enrijecida, não quer conversar mais comigo, cara, não sou eu que perco. Paciência. Beleza.